Olá, boa noite. Iniciamos nossa live a segunda quarta-feira, em que nós convidamos categoria e todos e todas a entenderem um pouco mais sobre a reforma da Previdência aprovada, enviada pelo governador e recentemente aprovada na Assembleia Legislativa. O governador sancionou o projeto de lei complementar 46, é a lei complementar 156, que junto com a emenda constitucional 104, que já havia sido promulgada no início da semana passada, constituem aí o arcabouço legal dessa previdência após a reforma. Então, o nosso objetivo é continuar a conversa sobre a reforma da Previdência e explicarmos algumas dúvidas, vários questionamentos apareceram na nossa live na semana passada. Então, essa é a nossa proposta. Eu só vou dar um tempinho para mais pessoas chegarem, para que nós possamos iniciar o debate sobre a reforma. A ideia, então, é falar sobre a reforma. Nós vamos, na medida em que nós recebermos alguns questionamentos, nós também conversaremos, mas fundamentalmente pegamos as principais dúvidas que foram trazidas para a nossa página e vamos conversar um pouco sobre elas. Então, vamos dar aí só um tempinho, de forma que nós possamos ter as pessoas participando aqui conosco em relação ao debate da reforma da Previdência. E a partir da próxima semana, nós começamos a nos dedicar à reforma administrativa. Tanto a reforma administrativa do governo federal, quanto a reforma administrativa do governo Romeu Zema. Reforma administrativa do Estado, que já está na Assembleia Legislativa, a PEC 57, que é a proposta de emenda à Constituição, e o PLC, Projeto de Lei Complementar 48. Eles já estão na Assembleia Legislativa, portanto, parados, né, sem a tramitação, aí na primeira comissão. Conforme nós sabemos, a PEC tramita na Comissão de Constituição e Justiça e depois é formada uma comissão especial, e a proposta de projeto de lei complementar tramita em no mínimo 3 comissões, sendo a primeira delas também a Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós precisamos nos dedicar a essa agenda sobre a reforma administrativa, considerando que é uma pauta também regressiva, né? Tanto a nível federal quanto a nível do Estado. E é um ataque aos serviços públicos que terá forte impacto, se aprovada, para a vida da população. Então, nós faremos esse debate ainda da reforma da Previdência hoje, mas faremos, a partir do próximo, a reforma administrativa. Também estou dando um tempo, porque antes de falar sobre a reforma, eu quero falar sobre o anúncio do governo do Estado em relação ao retorno das atividades escolares, na entrevista coletiva que foi feita hoje à tarde. Não é? Eu quero prestar alguns esclarecimentos, principalmente sobre a nossa atuação parlamentar e os nossos questionamentos sobre esse processo que eu considero absurdo, que nós estamos vivendo aqui no nosso estado. Então, só aguardar um pouco as pessoas chegarem para que nós possamos aí dar início ao nosso debate sobre a reforma da Previdência. Hoje nós vamos exatamente dar continuidade a partir de onde nós paramos. Na primeira live, que foi com Frederico Melo, nós tivemos toda a discussão sobre as regras, né, de aposentadoria, as regras de transição por pontos e pedágio, também a regra permanente, e hoje, então, nós vamos ver um pouco sobre as pensões e aquele tira-dúvidas que nós combinamos na semana passada. Então, essa é a nossa proposta em relação a esse debate. Já temos aqui várias pessoas nos acompanhando em relação, então, a essa pauta. A proposta é que a gente tenha uma live de forma que as pessoas possam acompanhar e aquilo que
porventura vocês não se sentirem contemplados, deixem seus questionamentos aí que nós temos buscado responder. É importante que todo mundo tenha acesso às informações, saiba o que alterou para fazer a sua avaliação, né, e para fazermos novas lutas, né? Tudo que é alterado por uma lei pode ser modificado novamente no legislativo. E o nosso mandato é um mandato que é um instrumento dessas lutas da classe trabalhadora da educação. Quero também compartilhar com vocês que as atividades das comissões na Assembleia Legislativa também retornaram essa semana. Então, essa semana nós tivemos ontem a primeira reunião da Comissão de Educação. Foi uma reunião que teve o lançamento do Inteligência Coletiva, que é uma articulação coordenada por mim, pela Zélia, da Fiocruz, e o Luciano, da SBPC, e busca articular iniciativas, projetos, pessoas no enfrentamento à pandemia. É uma iniciativa inédita, porque é um processo que junta muita gente, cada instituição tem o seu trabalho, mas como é que a gente consegue construir essa convergência? E é exatamente esse grupo que nós construímos desde o início da pandemia. Então tem aí uns 5 meses de construção e que foi feito o lançamento ontem, na primeira reunião da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Hoje foi a segunda reunião, onde nós buscamos aprovar requerimentos, né? Tinham requerimentos desde março, aguardando, e aprovamos muitos requerimentos, e teremos próxima reunião da comissão na quinta-feira. Eu já deixo o convite que nesta reunião de quinta-feira nós discutiremos as nomeações do concurso público. Essa é uma demanda que chegou muito ao nosso mandato, imagino que a outros deputados também. Em março o governo fez 1.000 nomeações, não as efetivou, e nós então estamos retomando essa discussão pela Comissão de Educação. Não apenas as 1.000 nomeações que precisam ser efetivadas, mas também a continuidade das nomeações do concurso público. Também vou aproveitar para ir prestando contas, né? Nós aprovamos um outro requerimento e vamos debater na Comissão de Educação a situação das contratações temporárias na educação, os designados, diante daquela declaração de inconstitucionalidade do STF. Então, essa audiência nós ainda marcaremos. Mas sobre as nomeações de concurso, já está marcada, é a próxima quinta-feira, dia 1º de outubro, se eu não me engano, às 9 horas da manhã. Então, eu lamento o horário, né, um horário que as pessoas trabalham, mas regimentalmente na Assembleia a gente só pode convocar audiências públicas ou com convidados até às 16 horas. Então, quem não puder acompanhar, depois pega, né, as informações, mas põe na agenda aí sobre nomeações, concurso, na quinta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Nós também estamos organizando uma discussão sobre as atividades escolares, e assim que nós tivermos a data, nós também faremos a discussão com vocês. Então, prestado esses esclarecimentos, nós já vamos aí começar o nosso debate. Antes, porém, de iniciarmos a discussão sobre a pauta, né, que é a reforma da Previdência, para quem está chegando agora, nosso compromisso, né, a segunda live sobre a reforma da Previdência, e a partir da próxima semana, sobre a reforma não, né, os impactos da reforma na vida dos servidores e servidoras públicos, e a partir da próxima semana a gente começa os debates sobre a reforma administrativa, tanto do governo federal quanto do governo do estado. São reformas estruturais que mexem muito com a vida das pessoas e com os serviços públicos, né? Então, a partir da próxima semana já iniciaremos também essa luta. Eu acho importante a gente sempre se antecipar, né? Não esperar tramitar para começar a conversar. Então, é importante, até porque a gente não quer que tramite, a gente não quer que essa reforma dê sequência e seja votada na Assembleia. A gente quer que ela não seja, né? Nós não queremos uma reforma que destrua o serviço público, porque quando você ataca servidor, você está destruindo o serviço público e isso tem impacto para a população.
Bem, eu havia dito que antes de nós iniciarmos a discussão sobre a reforma da Previdência, os seus impactos, eu quero prestar alguns esclarecimentos em relação ao anúncio feito pelo governo do Estado na tarde de hoje. O primeiro anúncio é de que existe uma decisão do Tribunal de Justiça conquistada pelo Sindiúti que impede o governo de fazer a convocação presencial dos trabalhadores em educação. Essa informação ela precisa ser resgatada, porque tem uma decisão judicial. O Estado não pode, de forma discricionária, como deu a entender durante essa coletiva, fazer um cronograma de retomada. O Estado está proibido de convocar presencialmente os seus servidores. Então, essa é uma questão importante. Parabéns ao Sindiúti, que defendeu a vida da categoria. O sindicato que fez impetrou o mandato de segurança em abril. E mesmo com todas as tentativas do governo do Estado, a decisão permanece para o conjunto da categoria, que a categoria não pode ser convocada para o retorno presencial das atividades. Então, esse é um ponto importante que precisa ser resgatado nesse momento, né? Até agora, tem uma proibição do governo do Estado, para que o governo do Estado não convoque os seus servidores para as atividades presenciais nas escolas estaduais. Este é um ponto. O segundo ponto, eu me surpreendi bastante com o governo anunciar que a escola entra nos protocolos, né, do Minas Consciente, como os demais estabelecimentos. Eu quero também esclarecer que a escola não é um supermercado, não é um barzinho, não é um mercado. A escola ela não pode ser inserida na dinâmica de ondas, né, onda verde, amarela, conforme a onda autoriza a abrir ou não. É um erro, é um desconhecimento do que é a escola, achar que ela pode ser colocada na mesma dinâmica de outros estabelecimentos, que não têm a mesma rotina de uma escola, seja ela pública, seja ela privada. Então, esse é um segundo esclarecimento. O terceiro é que não tem estudos que demonstrem que é possível um retorno seguro neste momento. O Estado não apresentou protocolos, não apresentou estudos a respeito. Então, portanto, você não pode tratar uma crise sanitária com decisões ideológicas. O que o governo do Estado fez hoje foi um posicionamento ideológico, contrariando a ciência. E, por fim, eu quero chamar a atenção para uma questão que me pareceu grave. O governo anuncia, então, né, que as escolas públicas, privadas, né, entrarão nas ondas, né, vermelha, amarela, verde, dependendo da onda em que o município tiver, estará autorizada a partir do dia 5 de outubro, mas o Estado não anunciou protocolos que devem ser seguidos. O que foi dito durante a coletiva foi de que os protocolos serão encaminhados. Os protocolos serão encaminhados, percebam a falta de planejamento. O anúncio de que pode retornar na próxima semana, não é isso? Daqui um pouco mais de uma semana, e os protocolos serão na semana que vem. É isso mesmo? Quer dizer, em uma semana, pouco mais, pouco menos de uma semana, as escolas elas conseguem adequar sua estrutura física, contratar pessoal, reorganizar, conversar com os pais e começar as atividades. Então, quer dizer, essa dinâmica demonstra um desconhecimento da rotina de uma escola da educação básica, não é? Pela forma como foi feita. Eu quero também, por fim, esclarecer que quando eu tiver acesso à minuta sobre o protocolo de retorno às aulas do Conselho Estadual de Educação, eu, deputado Betão,
deputado professor Cleiton, ambos da Comissão de Educação, nos manifestamos junto ao Conselho, enviamos um documento dizendo da nossa discordância de que a publicação de protocolos da forma como o Conselho queria fazer seria dada a falsa ideia de possibilidades de retorno. E é exatamente isso que aconteceu, uma sintonia, né? Na sequência, o Conselho publica protocolos, a Secretaria anuncia a retomada. Né? Então, não era a hora e nem a forma como foi feita da publicação desses protocolos. Eles serviram como forma de avançar no anúncio, né, de abertura, de retomada de escolas, né, e nós nos posicionamos enviando um documento ao Conselho de Estado, ao Conselho Estadual de Educação, antes da publicação desse documento. Bom, prestado esses esclarecimentos, pessoal, eu posso retomá-los aí ao final, mas eu quero também, por fim, dizer a todos que estão nos acompanhando, eu recebi inúmeras mensagens desde a coletiva do governador, eu vou permanecer fazendo a mesma luta. A mesma luta porque eu acredito na ciência. É a ciência que tem que nos dizer o momento do retorno presencial. Não é uma decisão ideológica, não é um posicionamento ideológico, porque o posicionamento ideológico ele não pode se sobrepor à vida, não pode se sobrepor à responsabilidade que nós todos temos com a defesa da vida. Quando a ciência disser que é o momento, aí será o momento. A ciência não disse. Nada científico nos disse que é possível o retorno presencial. E mesmo o retorno presencial mereceria um planejamento e uma reestruturação da rede estadual. As salas de aula, elas não estão em condições de retorno diante de uma pandemia que não acabou, a quantidade de profissionais é insuficiente. Quem sabe a realidade de um auxiliar de serviços, de uma SB, numa escola estadual, sabe o quanto de acúmulo de trabalho ela tem, porque até quando há férias, não há substituição desses profissionais, muitas vezes, não é? Então, férias ou licenças, né? As licenças vão acontecer durante o período letivo. Então, o número de auxiliares de serviço é insuficiente para qualquer retorno e a infraestrutura das escolas não oferece condições de retorno presencial no meio de uma pandemia. E me parecem que 2 sujeitos do processo de ensino-aprendizagem não foram escutados pelo governador. Os alunos com suas famílias e os profissionais da educação. Então, vem de cima para baixo, mais uma vez, uma decisão. Então, nosso posicionamento continuará sendo na defesa da vida e no enfrentamento à pandemia, porque não adianta retornar e daqui a uma semana suspender tudo pela grave contaminação. Ou nem sabermos da contaminação, porque o Estado não testa, nós só saberemos das mortes. Então, é muito grave e esse é o nosso posicionamento em relação a possibilidades de retorno das atividades presenciais nas escolas públicas e particulares do nosso estado. E lamento muito, né, que o debate do poder econômico se sobrepôs à vida, porque é o que me parece, ao colocar a autorização para que as escolas particulares possam começar. Com tão pouco tempo e sem condições efetivas de criar condições, né, para que esse retorno aconteça. Bom, feitas essas considerações, nós já temos muitos comentários, nós vamos aí iniciar a nossa discussão sobre a reforma. Na semana passada, nós tivemos a possibilidade de estar com o Frederico Mello, todos conhecem o Fred, porque ele sempre foi um estudioso dessa área e realizamos muitas plenárias pelo Estado antes da pandemia sobre reforma. Hoje nós estaremos com a Daniela que também faz parte da nossa equipe de assessoria e nos assessora diretamente também nessa área. Então, Daniela, seja bem-vinda
Agradeço aí a disponibilidade para dar continuidade ao nosso debate e imediatamente eu te passo a palavra, né? Já combinei aqui pela tela, né? Nós teremos aí a explicação de assuntos que não foram, né, que nós não abordamos na live da semana passada, e na sequência esse bate-pronto, pergunta e resposta com as principais questões que as pessoas colocaram na live da semana passada, né, que foi o nosso compromisso de fazer um processo aqui de resposta. Então, com você a palavra, para que nós possamos acompanhar o debate e a sua apresentação. Já adianto que essas regras sobre reforma também serão encaminhadas, não hoje, né, mas serão encaminhadas como um novo boletim das regras dos impactos, né, da reforma da Previdência na vida dos servidores e das servidoras, para que todos tenham as informações e possam ir acompanhando, debatendo, e repito, gente, é preciso conhecer para que a gente estabeleça táticas para mudança, né? Então é importante saber dessas regras, porque a gente perdeu uma batalha importante, mas a gente continua de pé fazendo a luta, né? Então, e a nossa luta é sempre para alterar a realidade, tornando-a justa para o povo e tornando-a justa para uma profissão tão importante como essa da educação, para um setor tão importante que são os servidores públicos e, portanto, a defesa dos serviços públicos. Daniela, com você, bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos que nos escutam, né, nessa noite. A ideia, com certeza, não é esgotar o tema, né? A reforma da Previdência, ela passou por um longo debate na Assembleia Legislativa, com profundas mudanças, desmembramento de matérias, né? Chegou na casa com uma reforma ampla e significativa, né, que afeta tanto a estrutura administrativa dos servidores quanto a própria representação dos servidores em si. Então, a intenção não é não esgotar o debate, mas a gente conseguir conversar um pouco, né, sobre os impactos que a reforma da Previdência vai causar na vida dos servidores e das servidoras. Na primeira live, o Frederico, né, nosso querido Fred, apresentou as questões sobre as regras de transição, critérios das regras permanentes, né, que são as novas regras da reforma da Previdência, a fórmula de cálculo dos proventos, a questão dos reajustes, e hoje eu vou dar continuidade falando a questão dos critérios da pensão por morte. E aí, ao final, como a deputada né, já disse ao início, a gente fazer sistemas, né, de respostas e perguntas, né, mais de acordo com a vida objetiva e concreta de cada servidor. Bom, então, eu elaborei uma apresentação, assim, para ficar mais didático possível, né, e para a gente poder ir, né, para que todos que estão aí nessa noite nos acompanhando conseguir, né, como eu disse, é um tema muito amplo, é um tema que impacta muito diretamente na vida, né, de todos os. Daniela, acho que nós perdemos seu áudio. Não sei se foi só comigo, mas acho que nós perdemos seu áudio. Talvez se tirar o fone. Agora o seu fone está no mudo. Você tem que tirar do mudo.
Me parece que está desligado no seu aparelho. Você precisa desligar. Você precisa ligar o seu fone. Para mim, na tela aparece aqui que você mutou o seu som. Daniela, continua mudo. Eu sugiro que você tire o fone e, na sequência, no aparelho, celular ou computador que você está usando, você desmute ele. Você, não desmutou. Você continua muda no aparelho. É no aparelho que você está muda agora. Você. Aí. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Ok. Desculpa. Ok, vamos lá. Não, acontece. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Então, deixa eu voltar com o formato aqui de apresentação. Ok. Então, vamos lá. Os impactos da reforma, né, da Previdência na vida dos servidores e das servidoras estaduais, a emenda constitucional 104 de Daniela, ficou mudo novamente. Tem alguma coisa no seu aparelho. Mutou de novo. Aí, Pronto. agora saiu. Sim. Assim? Tá mutando no seu aparelho que você está utilizando. Pronto. Pronto. Ok? Vamos lá. Então, eu vou tentar, e aí eu vou fazer a apresentação, talvez. Bom, voltando, tá passando, tá exibindo, ô deputada? Tá passando na tela, só para me confirmar? Não, só a apresentação saiu da tela. Então, vamos lá, só um instante. Agora sim? Agora sim. Agora sim, ok. Então, deixa eu colocar em formato novamente para a apresentação. Vamos lá. Então, as novas regras de pensão por morte, né, elas estão estabelecidas, na verdade, o start dela, inicial, vem com a emenda constitucional 104, né, que está prevista aí no parágrafo 7º do artigo 36 da Constituição Estadual, que remete para uma lei específica a definição dos critérios, né, para a concessão do benefício da pensão por morte. Então, onde estão as regras? Na lei complementar 156, que foi sancionada hoje pelo governo do estado. Quem pode receber a pensão por morte? Não teve muita mudança nesse aspecto em relação à atual, a regra anterior, né, com a inclusão de novos beneficiários, que foi no caso de membros de família monoparental, a questão do membro parental e aquele que tem doença rara, né, que foram esses dependentes incluídos já quando das últimas elaboração, né,
dos pareceres pela Assembleia, né, para contemplar esses dependentes que não estavam resguardados na atual legislação, até mesmo porque, né, a legislação trata do Instituto e que vem regulamentar, né, o direito de quem pode ser o beneficiário, ela é de 2002, né, então, com o tempo, essa necessidade também de incluir outros beneficiários que, por direito, também têm que receber, né, a pensão por morte. Então, de uma forma sistemática, quem pode receber o cônjuge, o companheiro, né, o companheiro, os filhos, né, nessas condições, né, menor de 21, inválido, que tenha doença grave ou doença rara, né, membro de família monoparental e o segurado tenha, né, como única fonte de renda. Os pais, irmãos, e aí, na condição, tem que comprovar a questão da dependência econômica, né, para poder fazer jus à pensão por morte, aqueles irmãos também que têm deficiência grave, ou uma deficiência intelectual, ou mental, enteados, né, na condição aí de similaridade, né, com filhos, né, mas aí tem que ter uma declaração escrita do segurado, e o menor que esteja sobre tutela judicial. Como que era o valor da pensão por morte antes da reforma? Era de acordo com os proventos do servidor falecido, ou de acordo com o valor dos proventos que o servidor teria direito, na atividade na data do seu falecimento. E outra questão é que, independente do número de dependentes, né, daquele servidor, mesmo que com o tempo a condição de dependência ela fosse cessada, né, com perdesse a condição, o valor do benefício, ele era pago integralmente aos demais dependentes, né, então as cotas eram revertidas aos demais. E aí, com a reforma, isso mudou profundamente, né? Primeiro que passou com um sistema de cotas mais rígido, né? O valor da pensão por morte hoje, ele vai corresponder, ele começa com 60% do valor da aposentadoria, ou do valor equivalente ao benefício da aposentadoria por invalidez, que seria pago na data do óbito, e aí acrescentam-se de cotas por cada dependente correspondente a 10%, limitado, né, até atingir o 100%. Então, se tiver mais de 5, 6 dependentes, vai receber só até 100% do valor da aposentadoria. No caso daquele dependente que tiver no caso, né, só haver apenas um dependente, ele recebe 70% do valor da aposentadoria, que corresponde aos 60% da cota familiar e os 10% adicional por cota de dependente. E essa cota, quando vai cessando a condição de dependência, ela não mais é revertida para os dependentes que ficam. Então, quando vai cessando a condição de dependência, o valor da pensão, ele tende a diminuir. A exceção com relação a essa fórmula de cálculo, ela vai no caso daqueles dependentes inválidos com deficiência intelectual, mental, ou grave, ou doença rara, que vai corresponder a, de fato, 100% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor, né? Mas esse 100%, ele limita ao teto do regime geral de previdência social. Então, aquele dependente que é inválido, ele vai receber a pensão por morte, ele recebe 100% do valor do benefício, né, do servidor que faleceu, mas ele tem um limite, que é o valor do teto do regime geral de previdência social.
E, porventura, se tiver mais, né, dependentes, aí, a partir, o valor que excede, né, que exceder o teto do regime geral de previdência, e aí começa a crescer, acrescentar a cota familiar de 60%, mais 10%, até atingir os 100%, que é o limite. Outra exceção com relação a essa questão da manutenção de 100%, né, da pensão por morte, é no caso daqueles dependentes que são dependentes de servidores, né, ocupantes, que foram ocupantes do cargo de carreiras policiais, agente penitenciário, socioeducativo e os membros da Polícia Legislativa, mas desde que tenha sido em fato de decorrência de agressão sofrida em razão da função. Então, é uma outra exceção trazida para que o dependente tenha direito a receber a pensão por morte, né, equivalente à remuneração do cargo. Não pode ser inferior a um salário mínimo quando se tratar de única, né, fonte formal de dependência, né, de renda formal do dependente, e via de regra não vai ser superior ao valor do teto do regime geral de previdência. E quando perde o direito? Então, a Lei Complementar 156, né, que alterou a Lei Complementar 64, vai estabelecer as hipóteses de quando o dependente, beneficiário, vai perder o direito à pensão por morte, né, que está bem estabelecido na legislação, para, no caso, né, do cônjuge, companheiro, filho ou irmão, e os demais dependentes em geral. E aí, dentre as hipóteses, vem a questão da separação ou divórcio, anulação do casamento, né, no caso do cônjuge, no caso do companheiro, tem a questão de quando cessa a união estável, né, se tem alguma sentença judicial transitada, julgado, ou se constitui um novo vínculo familiar, no caso dos filhos, até atingir a maioridade ou ser emancipado, e dos dependentes, os demais dependentes em geral, quando cessa a invalidez ou óbito, né, no caso, por exemplo, de interdição, né, que vai reconhecer uma possível incapacidade absoluta ou relativa, ou até mesmo a própria renúncia expressa do beneficiário. Outra questão que a reforma trouxe foram as novas condições, né, para percepção por morte. A pensão por morte, que estava prevista, ela era vitalícia, né, via de regra. E aí ela passou a estabelecer uns critérios de temporariedade, né. Então, com a reforma, são 3 critérios, né, que são levados em consideração para determinar o período que o beneficiário vai receber essa pensão por morte. Então, no caso, nós temos a idade do dependente, que está vinculado também ao tempo mínimo de casamento, a união estável, e o número mínimo de contribuições do segurado, né? Então, por exemplo, o cônjuge ou companheiro do servidor que faleceu antes de ter efetuado, né, as 18 contribuições mensais, né, ou se o casamento ou união estável for menor que 2 anos, ele só vai receber por 4 meses. Mas, se aquele companheiro ou cônjuge, o segurado efetuou a contribuição, tem contribuição acima do número de 18 contribuições mensais, e tem mais de 2 anos de casamento ou união estável, aí ele passa a seguir os critérios da lei, que dependendo
do tempo, né, de casamento ou união estável, e no caso da idade, que vai depender, vai definir, na verdade, quanto tempo o beneficiário ele vai receber a pensão por morte. Então, seguindo aí, né, como tá na apresentação, por exemplo, aquele dependente que tiver entre 27 e 29 anos de idade, ele vai receber por 10 anos. Se o dependente for menor de 21, 3 anos. E aí, a única opção que vem como vitalícia é aquele dependente que tiver acima de 44 anos de idade. Outra questão, outra mudança significativa que teve com relação aos critérios da pensão por morte é a questão do prazo para o dependente fazer a solicitação de forma administrativa, né? Antes da reforma, não havia qualquer prazo para o dependente requerer o benefício. Então, independente da data que o dependente solicitava o benefício, o retroativo era a partir da data do falecimento do segurado. Então, com a reforma, tem novas regras, né? Ele estabelece a partir da data do óbito, né, para filhos menores de 16 anos. Então, quando requerida até no prazo de 180 dias após o óbito, os demais dependentes, a requerida até no prazo de 90 dias. Agora, se o dependente não seguir os prazos descritos, então o benefício dele só vai contar a partir da data do requerimento. Então, ele perde direito ao valor retroativo, né? Então, foi outra mudança significativa, né, que foi estabelecida pela reforma quanto à questão da pensão por morte. E os impactos, né? São vários, né? Além dos, né, que já nós estamos conversando aqui essa noite, quem que vai sofrer o impacto com essas novas regras, né? Então, o dependente cuja data do óbito tenha se dado após a entrada em vigor das novas regras de reforma já vai ser impactado pelas novas regras de pensão, né? Os benefícios que, né, vierem a ser concedidos com base na nova reforma, eles já passam a ser reajustados de acordo com os mesmos reajustes aplicados ao regime geral de previdência, né? Os atuais beneficiários que recebem pensão por serem inválidos ou portadores de doença rara podem ser convocados pelo Estado para serem submetidos a uma avaliação, né? E para ver se se permanecem, né, as condições para a concessão da pensão por morte. E agora não permite a percepção, né, cumulativa de pensão no mesmo regime de previdência, como via de regra. As exceções, elas estão estabelecidas no parágrafo 1º do artigo 24 da Emenda Constitucional 103, né, que trata da reforma que foi feita no âmbito no âmbito do governo federal, e elas se relacionam com os cargos que são cumuláveis, né, que são aqueles que são permitidos, né, a excepcionalidade da acumulação de cargos que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Bom, então essas foram, assim, as principais mudanças com relação aos critérios de pensão por morte, né, de uma forma mais sistematizada. E aí, agora, a proposta, né, é falar um pouquinho das dúvidas que foram postadas na live anterior, e que agora, né, vou tentar de forma mais objetiva esclarecer as dúvidas. Nós fizemos um compilado de todos que foram colocando, né, durante a live, encaminhou, né, para o gabinete, e aí, para a gente tentar responder aqui as principais dúvidas, e aí depois a gente abrir para o debate.
Então, a primeira pergunta que foi colocada é o seguinte: quem adquiriu os direitos antes da reforma? Bom, quem adquiriu os direitos antes da reforma vai ser garantido a regra antes da reforma. Então, se o servidor reuniu, por exemplo, os requisitos para aposentadoria voluntária com relação à idade e tempo antes da publicação da reforma, ele tem que se aposentar com as regras antigas. Se eu não tiver idade, mas tenho tempo ou vice-versa, não. Na verdade, com a reforma, a aposentadoria, ela voluntária, ela é cumulativa, né, os critérios, tanto de idade como tempo, né? A aposentadoria voluntária, a sua natureza em si já é a acumulação tanto dos requisitos de idade e de tempo, o que foi mantido pela atual reforma. A diferença com as regras antigas é porque existia a aposentadoria por idade. Então, mesmo que o servidor não tivesse o tempo total, mas tivesse um mínimo de 15 anos, mas se ele tivesse mais de 60, ele queria aposentar proporcional, né? Hoje já não tem mais essa hipótese com a nova reforma da Previdência que foi aprovada. Hoje, basicamente, você tem 3 modelos, né, se podemos assim dizer, de aposentadoria, que vai ser aquela aposentadoria voluntária, que o servidor tem que reunir obrigatoriamente tanto o critério de idade como o tempo mínimo de contribuição, que começa, né, com a nova reforma a partir de 25 anos de tempo de contribuição. A aposentadoria por incapacidade permanente, né, que antes conhecida como aposentadoria por invalidez, hoje ela passa a ter uma nova terminologia, e a aposentadoria compulsória, que é quando o servidor atinge, tanto o servidor, a servidora atinge a idade de 75 anos de idade. Outra pergunta foi, quem entrou antes de 2003? É paridade ou integralidade? Bom, então vamos esclarecer primeiro paridade e integralidade, né? A integralidade, ela corresponde à percepção da remuneração integral, né, quando o servidor aposenta. Paridade diz respeito à questão da forma de reajuste do benefício, né, da aposentadoria daquele servidor. Então, antes de 2003, é garantido a paridade, ou seja, os servidores que ingressaram até 2003, 31 de dezembro de 2003, vai estar garantido o reajuste com base no reajuste dos servidores da ativa, né, que é o que conhecemos como paridade, e acumulado com a última remuneração do cargo. Então, nós teremos aí, antes de 2003, paridade, né, que é o reajuste dos servidores da ativa, e a integralidade, que corresponde à última remuneração do cargo para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003. Mas, o que é importante ressalvar? De toda forma, o servidor que ingressou até 31 de dezembro de 2003, para ele ter paridade e integralidade, ele também tem que reunir os requisitos que estão estabelecidos nas regras de transição, né? Quem já estava no processo de aposentadoria, já tramitando na CEPLAG? Bom, se o servidor já deu entrada no processo de aposentadoria e está afastado, é o mesmo caso, ele adquiriu os direitos antes da reforma, ele não pode ser impactado. Agora, o que tem que ser avaliado, se porventura houver uma possibilidade do Estado solicitar ao servidor que retorne ao exercício da sua atividade, porque ele não preencheu os requisitos para aposentadoria, né? Então, se o servidor está afastado e aí recebe uma convocação para poder retornar, porque ele não tem os requisitos,
Então, aí, se de fato ele não tiver os requisitos, ele já vai ser submetido às regras de transição que foram colocadas pela reforma da Previdência. Outra pergunta foi, ingressando em 2004, tem o direito à integralidade? Bom, essa pergunta também, ela merece uma atenção, porque quem ingressou depois de 1º de janeiro de 2004, que vai ser submetido aí às regras de transição, ou até mesmo às regras permanentes, né, que a nova reforma trouxe, ele vai, o cálculo dos proventos vai ser com base em 80% da média das maiores contribuições desde julho de 94. E aí vocês podem estar me perguntando, então não é integralidade? Não, é uma integralidade, mas a fórmula de cálculo que é diferente, né? Ao invés de ser a última remuneração, né, como é para quem ingressou até 31 de dezembro de 2003, a fórmula de cálculo vai ser 80% dos maiores, né, uma média aritmética simples, de 80% dos maiores salários de contribuição, descartando os 20%, né, das remunerações inferiores. Então, é integral, mas é uma forma de cálculo diferente, porque não corresponde à última remuneração. E aí, por exemplo, no caso da educação, essa fórmula de cálculo, ela traz um pouco de prejuízo, né? Eu vou falar da educação, porque é uma categoria que passou muitos anos sem reajuste no serviço público, né? Então, não são médias que serão computadas, né, com valores que vão fazer diferença na fórmula do cálculo dos proventos, né? Então, esse valor final, ele pode ser, né, inferior ao que talvez seria a última remuneração, tá? Servidor tem que ser efetivo em 2003 para entrar na regra de transição? Bom, reforma da Previdência do Estado é para servidores do regime próprio de previdência. Então, ele tem que ser efetivo. Por quê? Porque os servidores contratados, eles já foram atingidos pela reforma federal, né? Porque eles já fazem um recolhimento direto para o regime geral de previdência. Então, quem que vai entrar na regra de transição é o servidor efetivo, é aquele servidor que é do regime próprio de previdência do Estado. Existe diferença para os ATBs, né, no caso aí da educação? Sim, né, as regras diferenciadas, os critérios diferenciados para a aposentadoria, eles são, no caso da educação, eles são relativos para os professores e professoras. Os demais profissionais da educação, eles já passam a ser submetidos às regras gerais dos demais servidores, né? Então, quem tem regra diferenciada no serviço público para a aposentadoria vai ser o professor, a professora, e aí o policial, aquele servidor com deficiência, alguma deficiência, né, física, e aqueles servidores que são submetidos à exposição de agentes químicos, biológicos, físicos, esses possuem critérios diferenciados. Os demais, eles já fazem parte da regra geral para os critérios de aposentadoria. E aí, a pergunta seguinte, reforma é somente para servidor efetivo? Não, essa reforma do Estado de Minas Gerais é para os servidores efetivos. Por quê? Porque os servidores contratados, né, seletistas, eles já foram impactados pela reforma, porque recolhem diretamente para o regime geral de previdência social e não para o regime próprio de previdência, que, no caso, específico, né, do servidor efetivo, aquele que ingressou no serviço público por meio de aprovação em concurso público.
O dependente inválido poderá ser reavaliado enquanto recebe a pensão por morte? Sim, né? Um dos critérios que foi estabelecido, né, assim, pela reforma, essa possibilidade, apesar de já existir a possibilidade de reavaliação, mas o dependente inválido, ele pode ser reavaliado pelo Estado, né, porque vai ser um critério discricionado, né, para averiguar se as condições que ensejaram a, a concessão do benefício, elas permanecem ou não, né? Então, isso vai ficar a critério do Estado, né, de convocar e de chamar esses servidores para serem submetidos a uma perícia médica. Outro questionamento já sou pensionista do Estado, o valor do meu benefício irá mudar com as novas regras da reforma? Não, você já é pensionista, né? Então, você não pode ter qualquer alteração. Férias prêmio, conta para diminuir a aposentadoria? Bom, na verdade, férias prêmio, né? Se continuar nesse projeto, né, de reforma administrativa que está sendo imposta tanto pelo governo federal e o que já tramita na Assembleia Legislativa, que já foi enviado, né, pelo governo do Estado, vão extinguir, na verdade, o direito de férias-prêmio, né? Então, mas hoje, como é feito, né, esse cômputo? Aquelas adquiridas até 98, né, elas computam sim em dobro para fins de aposentadoria. Isso se, né, manteve, porque é um direito que está previsto na Constituição e que permaneceu assim até o momento. Nomeados no edital de 2017, mas era lei 100. Bom, né, como eu tenho dito, a reforma, ela vai exigir tempo de efetivo exercício no serviço público, né? Então, ele era lei 100, tem o tempo, ele quer usar ele no Estado, ele vai utilizar, não tem problema algum, mas ele tem que atender o tempo que está sendo exigido, que é o tempo mínimo de efetivo exercício, né, no serviço público, de acordo com as regras que foram estabelecidas pela reforma da Previdência. Ou seja, Lei 100, né, ex-Lei 100, ele recolheu para o regime geral de previdência social. Então, esse tempo, né, caso ele queira trazer, né, para o Estado ou mantê-lo no Estado, no caso de quem, né, logo depois da Lei 100 ou tomou posse no concurso, ele vai utilizar. Mas ele vai ter que ser submetido às novas regras da reforma, incluindo aí a questão do tempo de efetivo exercício no serviço público e a data de ingresso no serviço público, né? Que aí vai ser a partir da data que ele tomou posse, né, e entrou em exercício. Bom, então, esses foram os principais perguntas, dúvidas, né, que foram colocados na live anterior. Nós tentamos fazer um compilado, né, de uma forma, assim, geral, que foram mais em relação às principais dúvidas, e aí eu espero que eu tenha conseguido, né, passar para todos que nos assistem nessa noite, acompanham a nossa live, os principais pontos, né, que trouxe a reforma com relação às questões dos critérios mais relativos à pensão por morte. E é isso, deputada. As pessoas tiveram desde a semana passada. Nós temos aqui vários questionamentos que foram trazidos, que a maioria você foi respondendo.
fui respondendo na medida da sua apresentação, né? Principalmente essa questão de muitos com dúvida, né? Se eu adquiri os requisitos, cumpri os requisitos antes da reforma, né? Você esclareceu bem que precisam ser os requisitos cumulativos, tempo e idade, o fim da aposentadoria proporcional, que era uma realidade da nossa categoria, né? Nós temos aí um contingente grande, né, de servidores da educação que aposentavam proporcionalmente, né? Nós somos uma categoria, no caso da educação, que é uma profissão que causa um desgaste, um adoecimento, que não há recesso ou férias que nos recupere, né? Então, a aposentadoria proporcional era um mecanismo importante que era muito utilizado, né, no caso da educação. Eu falo da educação porque é onde eu tenho maior conhecimento, né, da realidade. Aí você trouxe também, né, a questão da situação da Lei Complementar número 100, né, essa é uma dúvida que as pessoas têm desde a da declaração da sua inconstitucionalidade, né, você leva o tempo, seu tempo você leva para onde você for, para qual regime você for, mas o que você não leva você precisa cumprir o tempo como efetivo, né, para a sua aposentadoria. Então, acho que isso foi bem trazido aqui também. Tem uma pergunta que foi colocada aqui que eu mesmo quero responder, deixa eu achá-la aqui. Tem várias perguntas, gente, tem várias perguntas aqui que foram trazidas de forma muito individual. Eu tenho tantos anos, eu tenho tanto tempo, quando eu aposento? Talvez nós possamos conseguir fazer respostas mais individuais na própria página, né? Vamos ver se a gente consegue fazer essa dinâmica. Mas com essa explicação e o material que nós produzimos na semana passada, as pessoas conseguem um pouco já simular a sua possibilidade de aposentadoria e em qual regra qual critério, né, de cálculo da sua aposentadoria ela vai se encaixar, porque esse é um fator importante para determinar também a escolha, né, para aqueles que têm escolha, que são os que já são efetivos antes da reforma da Previdência, né, que, portanto, terão o direito aí à regra de transição. Tem uma pergunta que, se você puder, falar um pouco sobre o abono de permanência. Se teve alguma alteração, se você puder nos dizer agora, senão a gente também pode responder em outro momento. Tem uma outra dúvida que eu tenho recebido no WhatsApp, tem sido um pouco recorrente, que é a ideia de que se eu aposentei antes da reforma, eu adquiri o direito da isenção da contribuição previdenciária. Eu queria também que você pudesse abordar que não é isso que está na reforma, né? A contribuição previdenciária passa a acontecer para os servidores aposentados, que já estavam aposentados antes da reforma, assim como pensionistas. O que nós conseguimos alterar na reforma foi nós retiramos, né, na verdade, da reforma, a autorização para o Estado fazer uma cobrança extraordinária, ou seja, além de aumentar a cobrança, que aumentou para todos, né, o Estado ainda queria fazer mais uma cobrança extraordinária, sempre que o regime de previdência estivesse deficitário. Como ele já apresentou uma tabela mostrando que o regime está deficitário até 2050, se eu não me engano, já estaria autorizada uma cobrança extraordinária. Isso através da atuação do nosso bloco, o deputado André Quintão, que compôs a comissão especial que analisou a PEC. Isso foi retirado da PEC, que agora é a Emenda Constitucional 104. Mas, sim, tem contribuição previdenciária para quem é aposentado ou para quem já era aposentado antes da reforma, né? Então, se você puder abordar esses dois pontos,
que eu tenho percebido também que tem sido recorrente tem sido recorrente nos debates e eu tenho recebido alguns questionamentos a respeito. E tem uma pergunta que a própria Soraya respondeu aqui na página, que alguém perguntou, eu não achei foi quem perguntou, mas a pessoa pergunta, né, se essa reforma pode ser alterada. Aí a própria Soraya aqui na página responde, sim, tudo pode ser mudado. Depende de resistência e luta e, claro, representante que defenda os direitos do trabalhador assalariado. É exatamente isso, né? A reforma, ela foi uma legislação, né? E toda legislação pode ser alterada. Então, nós precisamos sempre batalhar para mudar a correlação de forças, né? Diferente daquela em que nos impôs uma derrota de uma batalha, mas é possível alterar, é possível que nós possamos recuperar, né? Mas eu digo sempre que o melhor é sempre fazer a luta para que não seja aprovada, porque depois de aprovada, de fato, é uma luta árdua modificá-la. Mas sim, pode ser modificada, não há nada que impeça novas alterações em relação às regras da Previdência que foram aprovadas aqui para o nosso Estado. Então, esses dois pontos, se você puder abordar, né, o abono de permanência e a situação dos aposentados e pensionistas, né, que algumas pessoas têm essa dúvida se teriam adquirido o direito de não serem taxadas por já serem aposentadas antes da reforma. Então, com você. Bom, a questão do abono permanência permanece. A alteração foi que o abono permanência o servidor recebe, mas ele está limitado à sua permanência até quando ele atinge os requisitos para aposentadoria compulsória. E no caso, como teve alteração da idade da aposentadoria compulsória, então o servidor, ele pode permanecer recebendo o abono permanência, mas até a idade de 75 anos, que é a nova idade trazida para a reforma com relação à questão aposentadoria voluntária. Sobre a questão da contribuição dos inativos, quem recebe acima de 3 salários mínimos vai ser taxado, né? A reforma, ela chegou na casa com essa contribuição dos inativos acima de um salário mínimo, a título de contribuição ordinária, e ainda tinha a possibilidade de uma contribuição extraordinária, né? Então, com muito trabalho, né, de resistência do mandato, né, e do próprio bloco, foi possível tirar a contribuição extraordinária dos inativos, mas a contribuição ordinária, ela permanece mais para aqueles que recebem acima de 3 salários mínimos, né? Era acima de um salário mínimo, conforme está previsto na reforma federal, que permite, né? E da mesma forma também que a reforma federal permite que o Estado, o município, ele faça a instituição de contribuição extraordinária, mas hoje o que foi aprovado é a possibilidade do servidor inativo ou pensionista, né, que receba acima de 3 salários mínimos, de contribuir novamente com a previdência do regime próprio do Estado de Minas Gerais. É isso. Daniela, a possibilidade, ela estará vinculada ao déficit da Previdência, né? A regra que está lá, se eu não me engano, é se a Previdência for deficitária, a contribuição dos aposentados. É exatamente esse o pulo do gato, desculpa o trocadilho, do governo do Estado, porque o governo já disse que a Previdência está deficitária, em que pese nós também combatemos essa versão do governo, né, não seria deficitária porque a Previdência como ela não era
de capitalização, né, não era uma poupança que ficava lá, isso acabou, né, com a extinção do FUNPENG em 2013, né, o fundo de capitalização acaba, então a Previdência é despesa corrente, e, portanto, não haveria que se falar em déficit, né, mas o Estado mantém essa versão, uma versão que é multiplicada por muitas pessoas, que nós contestamos, inclusive publicamos um estudo elaborado pelo Lindolfo Fernandes, que é auditor fiscal, um grande parceiro do mandato, foi presidente do Sindifisco, contestando todo esse debate de déficit, e num seminário que nós promovemos, também debatemos isso, né, de questionar que seriam despesas correntes do Estado, e, portanto, impossível fazer esse cálculo de déficit. Mas o que prevalece hoje é essa visão de déficit. Então, o Estado já apresentou, dizendo que é deficitário. Então, a possibilidade é real, é uma realidade, né? E uma questão importante é a gente lembrar do prazo para a vigência da alíquota de contribuição, porque o prazo não é imediato, né? Se eu não me engano, é 90 dias. O prazo 90 dias, justamente. As regras da reforma, de modo geral. E aí vamos falar da questão de idade, tempo, fórmula de cálculo, elas entram em vigor a partir da data da publicação daquela norma. O diferencial, a exceção, é com relação a regras que impõem uma contribuição, um aumento, né, aí no caso, era contribuição previdenciária, né, que é considerado uma contribuição, né, um tributo, né, vamos colocar assim. Então, para esse caso específico, aquelas leis, né, que são aprovadas, que vai importar em majoração de tributo, elas têm que respeitar o princípio do sistema, do próprio sistema tributário brasileiro, que é só entrar em vigor depois de 90 dias. Então, as alíquotas são as únicas que vão entrar em vigor daqui em 90 dias. Entrar em vigor, assim, haverá mudança no contra-cheque dos servidores públicos do Estado, alteração. As demais regras já estão valendo, porque a emenda constitucional já foi promulgada e o projeto, né, de lei complementar 46 já foi sancionado pelo governador, então já estão valendo as novas regras da reforma de Previdência. Daniela, uma pessoa aqui na página pediu para você repetir a questão do direito de recebimento de férias, prêmio, quem adquiriu antes de 2002. Ela pegou o finalzinho da explicação, se você puder repetir, que numa explicação você explicou também a questão do recebimento de férias prêmio. Tem uma outra pergunta que eu vou responder, em relação que não diz respeito ao debate da reforma, mas é a situação das diretoras apostiladas aposentadas. Hoje teve, diante da declaração de inconstitucionalidade, né, do direito de opção, hoje teve reunião da Comissão de Educação, nós vamos retomar essa discussão na Comissão de Educação, aprovamos um requerimento de minha autoria para uma audiência, mas na semana que vem vai ter uma audiência em outra comissão. Então, tão logo seja confirmada, eu compartilho, né, a informação nas nossas redes, para que nós possamos acompanhar, eu estarei presente, e nós, com a retomada das comissões, nós temos o espaço institucional para trabalhar. O que havia impedido, talvez valesse a pena nós fazermos um debate sobre essa situação, né, dos diretores apostilados. O governo está cometendo erros. Eu recebi um contra-cheque de uma servidora que teve desconto de uma decisão judicial que não transitou em julgado, que os seus efeitos ainda não foram modulados, e eu achei muito grave, né, essa situação já de um desconto que teria sido feito dessa professora. Então, a gente vai, com a retomada das comissões, nós estamos retomando essa discussão pela Assembleia, mas também, Assembleia Legislativa, mas também nada nos impede também de promover um debate específico, combinado, né, com antecedência, sobre essa situação, para que as pessoas possam acompanhar e possam, portanto,
nós possamos pressionar por uma solução correta e que respeite o direito das pessoas. Então, a questão das férias-prêmio, que foi pedido aqui na página. A questão das férias-prêmio, na verdade, ela tem três cortes, né? Nós temos aquelas que os servidores adquiriram o direito às férias-prêmio até 98, e aí até esse período, o que o servidor pode fazer? Ele pode usar para computar em dobro para fins, né, de aposentadoria, né? Então, vamos supor que o servidor até 98 ele tinha um saldo de 3 meses de férias-prêmio, né? Então, ele pode usar esse saldo em dobro para poder computar para fins, né, de tempo, né, no serviço público. E aí nós temos também a possibilidade, no caso do servidor, ou de até 98 receber em espécie ou usufruí-las. De 98 até 2004, já diminui as possibilidades. Então, o servidor só pode ou usufruir ou receber em espécie. E a partir de 2004, o servidor só pode usufruir das férias-prêmio. Então, essa questão de férias-prêmio para fins de aposentadoria são aquelas que o servidor adquiriu até 98, né? E aí, se ele não recebeu uma espécie ou não usufruiu, ele pode pegar esse saldo até 98 para computar para fins de tempo de aposentadoria. Ok, eu estou te acompanhando aqui e na página, para poder acompanhar aqui as perguntas das pessoas. Tem mais um pedido, e eu acho que a gente já caminha para o final. Eu vi mais de uma vez aqui as pessoas perguntando sobre a contagem de tempo no Estado, então do regime próprio, e a contagem do regime geral. Em que condições, eu acho que essa é a dúvida das pessoas, em que condições, aqui ó, tempo averbado, em que condições é possível utilizar os dois tempos, né? O tempo que eu trabalhei no regime vinculado ao regime geral e o tempo que eu trabalhei no regime próprio de previdência. Esse é um ponto que apareceu algumas vezes aqui e eu acho que valeria a pena a gente retomar. Vamos a esse, depois mais uma pergunta e nós finalizamos, tá bem? A questão do tempo em regime próprio ou regime geral, ela não pode ser um tempo paralelo para ser computado, né? Ou seja, aquele tempo concomitante, né? O mesmo tempo que eu trabalhei, por exemplo, no Estado, eu tenho um tempo na iniciativa privada. Se não for esse tempo paralelo, porque ele é vedado, o servidor pode utilizar, ele está no Estado, ele tem um tempo da iniciativa privada, ele pode trazer esse tempo e averbá-lo no Estado para fins de aposentadoria. E aí, deputada, é uma coisa muito importante que talvez, com essa pergunta, a gente começa a ter a dimensão, inclusive, dessa questão de diminuição de danos. Foi uma das alterações, inclusive, muito significativas com relação a essa questão até mesmo de averbação de tempo. Por quê? A proposta inicial do governo, da reforma, ela exigia que o servidor público tivesse 20 anos de efetivo exercício público. Então, isso ia prejudicar sobremaneira aqueles servidores que já tinham tempo averbado no estado de iniciativa privada. Porque, ao exigir 20 anos de serviço público, eu não considero, né, dentro desses 20 anos, o tempo de iniciativa privada. Então, esses 20 anos de serviço público, nós conseguimos reduzi-lo para 10, né? Então, hoje precisa de 10 anos no serviço público, né? 5 anos no cargo que se der aposentadoria, para que aqueles servidores que já têm um tempo na iniciativa privada e queiram averbar no Estado, ele possa utilizá-lo, né, sem que caia nessa regra de exigência de muito tempo de serviço público. E uma outra questão, que aí eu chamo atenção, é com relação aos profissionais do magistério.
tomar muito cuidado na questão de averbar tempo, professor ou professora, averbar tempo, né, no Estado, que não seja tempo relacionado a magistério. Por quê? Porque a reforma, ela exige 25 anos de efetivo exercício. E aí, esse efetivo exercício, ele vem no magistério, né? Então, tomar muito cuidado, porque se o professor ou professora trouxer tempo de iniciativa privada que não seja na área do magistério, ele vai cair para as regras gerais, e aí ser mais prejudicado e vai ser submetido às regras gerais, perdendo mais ainda o caráter da essencialidade da aposentadoria especial do professor, que já ficou impactado, prejudicado imensamente com as novas regras da reforma. Porque se você for avaliar, a reforma, ela estabelece hoje, né, as regras permanentes, o tempo mínimo igual de 25 anos de serviço, de serviço, né, para todos, tanto para homens como para mulheres, tanto para professoras e professores. Então, as regras permanentes, ela igualou, né, professor e professora, servidor e servidora. Então, o tempo mínimo hoje, com as novas regras, ele é padrão para todos os servidores públicos do Estado, que começa com 25 anos de contribuição proporcional, né, importante frisar isso, proporcional, que vai acrescentando até que, para atingir 100%, de 80% das melhores médias, né, o servidor vai ter que completar 40 anos de tempo de contribuição. Os 25 anos que o governo colocou como algo interessante, na verdade, com 25 anos você aposenta com 60%, né, 60% da média, mas é 60%. Então, por isso que sempre nós explicamos que para chegar a toda a média ou a sua remuneração, você precisará de 40 anos de sala de aula. É por isso, porque para dar 100% da média, 40 anos de sala de aula. Com 25 anos, você vai aposentar com 60%. Isso tem um impacto gigantesco na vida das pessoas, né? E que muitas vezes não tem todas essas informações no momento de requerer a sua aposentadoria. A Vanúzia, aqui na página, está fazendo uma pergunta que ela gera dúvidas, e eu vou te perguntar, eu mesmo tive essa dúvida e busquei o esclarecimento. Na regra, que a gente não tratou nessa live, porque foi na live da semana passada, mas quando a gente fala da regra de transição por pedágio, a gente cumpre pedágio no tempo de contribuição. Há uma confusão das pessoas acharem que é possível cumprir pedágio, calcular o pedágio sobre a idade, da idade que falta. Mas a regra é que o pedágio ele é calculado em relação ao tempo de contribuição. Eu não faço pedágio em relação à idade. Correto isso, Daniela? Se você quiser comentar, porque isso gera confusão, assim, essas regras são muito complexas, por isso que eu não me atrevo a responder para a pessoa qual é a melhor regra para mim? Eu não posso fazer isso. Né? A melhor regra para você é quando você sentar com uma pessoa que entende de direito previdenciário, com toda a sua vida, né, para fazer essa dinâmica, né, para compreender, para que você tenha todos os cenários. Quando a gente compartilha conhecimento, né, discute as regras como nós estamos fazendo, a gente está possibilitando que mais pessoas compreendam a regra do jogo que foi votada, né, mas daí eu dizer para a pessoa qual é a melhor regra, eu não acho que seja correto fazer isso, né, porque você tem que verificar todas as variáveis, mas essa questão do pedágio, se você puder
abordar rapidamente, Daniela? E tem uma outra pergunta aqui que eu quero responder. A pessoa está colocando, olha, tem 16 meses de férias prêmio para receber. A minha sugestão, primeiro eu quero dizer que eu tenho feito toda a luta em relação a férias prêmio. Tem uma PEC apresentada na Assembleia Legislativa, PEC do bem, né? Não PEC do mal, igual essa da reforma. PEC do bem, garantindo o recebimento do direito de férias prêmio, preservado esse direito na Constituição. Mas enquanto a gente não consegue avançar com uma legislação que proteja mais as pessoas, porque esse é o nosso objetivo, né? Uma legislação que proteja as pessoas, que não que proteja o mercado não precisa de proteção. Quem precisa do Estado e quem precisa, portanto, de uma legislação que as proteja são as pessoas. Enquanto a gente não consegue isso, quem tem 16 meses de férias para receber, procure uma subsede do Sinjut e ajuize uma ação, né? O não você já tem. Você não está recebendo. Você tem um direito que o Estado não está cumprindo a parte dele. Então, recorra ao judiciário através de uma ação individual, que eu sei que o Sindiúte ajuiza, de modo que você possa buscar esse direito e corrigido, né, também, né, todo esse período que você tem. Enquanto isso, a gente segue batalhando na Assembleia por uma legislação que proteja mais as pessoas. Então, a questão é do pedágio, que eu acho que vale a pena reforçar, que o pedágio diz respeito a quê? Né? Em que eu calculo o pedágio? Se você puder fazer essa abordagem para a gente. A regra do pedágio, né, a reforma da Previdência, ela trouxe duas formas, né, de regras de transição, que foi o sistema de pontos e a questão do pedágio. O pedágio, ele já é uma regra de transição já conhecida, né? Ele já vem desde a emenda 20 de 98, que via de regra, ele tem que causar menos impacto àqueles que já estão em vias de se aposentar. E o pedágio é o seguinte, o servidor, ele tem a idade, mas ele não tem o tempo que está sendo exigido, né? Então, ele precisa cumprir esse tempo restante. Então, no caso da atual reforma, a proposta que chegou foi apresentada pelo governo, foi um cumprimento de 100% de pedágio, né? A época foi assim, um verdadeiro absurdo, porque nunca existiu, em todas as reformas que já foram feitas, um cumprimento de pedágio tão alto assim, né? Para você ter ideia, por exemplo, a emenda 20, ela, de 98, o pedágio, no caso, para aposentadoria voluntária, ele foi de 17% ou 20%. E aí, essa diferenciação, ou era porque era mulher ou homem. Ou seja, até no critério de pedágio, tinha uma diferenciação entre mulher e homem, né? O que não foi feito nessa reforma. Mas, então, esse pedágio, ele foi reduzido, né, para 50%. Então, se o servidor, por exemplo, ele falta 5 anos para se aposentar, falta 5 anos de acordo com a idade que está na regra de transição, que está na emenda constitucional 104. Então, ele precisa cumprir 50%. Então, ou seja, 50% do que falta, 2,5, né? 2 anos e meio. Então, vai ser 5 anos que falta, mais os 2,5. Então, ou seja, ele vai ter que trabalhar 7 anos e meio. Isso é o cumprimento do pedágio. É um percentual em cima, acrescido, do tempo de contribuição que falta para o servidor reunir o requisito para se aposentar. Última pergunta, Dani, porque eu tenho observado que vários aposentados têm nos procurado. Uma pergunta aqui da Célia. Quem já está aposentado? Eu sei a resposta, mas acho que é importante a gente fazê-la coletivamente. Quem já está aposentado? Com a reforma, perdeu a paridade? Já está aposentado com paridade? Uma pergunta muito boa, né? Porque quem já aposentou, né, e aposentou com paridade, ele vai manter, né? Ele não pode ser afetado, né? Já que ele reuniu o requisito
né, já aposentou, foi antes e tudo, então ele não pode ser afetado. Agora, os novos que vierem, né, com as regras permanentes, não existe mais paridade, né? O reajuste é o reajuste geral do regime próprio do regime geral de previdência. Manteve a garantia de paridade para aqueles que estão em vias de aposentar e que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2003. Depois disso, quem ingressou a partir de 1º de 1 de 2004 já não tem mais paridade. Bem, Daniela, eu quero te agradecer por esse processo de esclarecimento, né? É a nossa segunda live. Não é fácil, né, explicar regras tão complexas de forma virtual, né? A gente não vê as pessoas, mas virtualmente também possibilita que mais pessoas possam nos acompanhar, né? O alcance da live da semana passada e dessa semana, dificilmente nós alcançaríamos uma atividade presencial. Na semana passada eu disse, vou repetir, não era uma live que eu gostaria de fazer. E a princípio achei até que não era meu dever fazê-la. Mas nós começamos a receber vários questionamentos, a categoria, né, da educação e os servidores públicos em geral têm o direito de ter o acesso à informação num espaço crítico, né, num espaço que não fique tentando convencê-lo de que essa é uma boa reforma, de que foi uma reforma necessária. Eu vi uma matéria cujo título eu ainda vou responder. O título era... Eu vou localizá-lo aqui novamente. Mas era alguma coisa assim, achei. Ela é de hoje, ela é de ontem. Dia histórico de Zema ao sancionar novas alíquotas previdenciárias em Minas Gerais. Quem comemora retirar do salário de uma professora? Que governo comemora ser um dia histórico retirar do salário dos aposentados? Quem comemora isso? Que dia histórico? Porque um dia histórico é algo para ficar na memória, né? Para ficar na história, para ficar registrado, é algo a ser comemorado. Quem comemora isso, gente? Quem comemora um processo que agravou tanto a situação de servidores públicos efetivos no Estado? Quem comemora? O dia é histórico para quem não entende o que é serviço público, para quem não sabe o que é uma sala de aula, para quem não sabe o que os servidores públicos que estão aí no dia a dia sofrem para prestação de serviços públicos, sofrem porque muitas vezes não têm condições adequadas de trabalho, não tem valorização de carreira, não tem concurso público, e quando não tem concurso público, cada vez menos pessoas fazem o trabalho que mais pessoas deveriam desenvolver. Então, nada de histórico, só lamentar um governo que comemora retirar o salário da professora para fazer uma economia que deveria estar sendo feita no bolso dos ricos. Né? Quem tem mais, proporcionalmente, deveria pagar uma conta maior em momentos de dificuldade. E foi do salário da professora que o governo do Estado fez a opção de retirar. Foi do salário do aposentado, o governo queria de salário do aposentado acima de salário mínimo. Né? A Daniela lembrou bem, foi a atuação na Assembleia Legislativa que alterou para 3 salários mínimos. Mas ainda assim, né, retirando daqueles que já aposentaram. Então, nada de histórico, só a lamentar. Mas acho que as pessoas tinham que ter o acesso a um espaço que as informasse, mas se for um espaço que fosse crítico, né? Que tivesse a dimensão dos prejuízos causados pela reforma. Então, por isso, nós construímos essas 2 lives. Espero que tenhamos contribuído para os esclarecimentos. Nós vamos produzir um novo boletim com as questões que foram trazidas hoje. A gente sempre compartilha os boletins pelo Zap. Então, tem o grupo de Zap, que tem um link, você entra e sai do grupo a hora que você quiser. Né? Lá só tem as notícias do mandato mesmo, por exemplo, a live de hoje
quando ela começou, nos grupos do mandato, nós divulgamos o link para que a pessoa soubesse e se quisesse acessar. Então, assim, o WhatsApp pode servir para o bem também, né? Então, é para que as pessoas tenham acesso direto a informações, né? Nosso trabalho parlamentar não é matéria de capa de jornal, da mídia corporativa, né? Então, a gente tem que nos guiar pelo processo direto, né, de informação sempre, e pelos jornais populares, para que nós tenhamos condições que as pessoas acompanhem o nosso trabalho parlamentar. Quero agradecer, foi uma live que teve muita gente o tempo inteiro, nós estamos há 1h30, conversando sobre a reforma da Previdência. Sempre nas nossas redes sociais a gente posta o trabalho parlamentar, presto contas do trabalho parlamentar durante o ano inteiro, né, daquilo que a gente tem feito, das agendas, do que está sendo proposto, projetos de lei. Agradecer a nossa equipe, né, que também tem potencializado, né, esse processo, né, todo o trabalho que nós fizemos de resistência na Assembleia Legislativa. Então, Daniela, gratidão por hoje, pela disponibilidade, né, e esse processo que foi muito didático, e com isso nós finalizamos os nossos trabalhos hoje. Convido, né, a nos acompanhar aí pelas redes, sempre tem algum assunto. Amanhã eu fui convidada pela Duno Montes, que é a Associação dos Docentes da Unimontes, para conversar sobre as situações específicas lá da carreira dos professores da Unimontes. Então, quiser acompanhar a gente vai compartilhar nas nossas redes, e assim a gente segue, né, fazendo a luta. Estou tentando lembrar se tem mais alguma live marcada, mas e assim a gente segue fazendo as lutas e compartilhando esses processos que são tão importantes. Agradeço muito a confiança de todo mundo, de ter ficado aqui conosco, e nós vamos seguir esclarecendo. Algumas perguntas que chegaram no final, eu não as li, porque elas foram respondidas durante a apresentação. Então, a live também fica disponível para aqueles que quiserem rever, né, tirar alguma dúvida, né, eu vou pôr de novo lá na página, né, o link do grupo de Zap. Se alguém não entrou, entra, a gente espera para compartilhar o nosso material já sobre as regras de aposentadoria. Ele está bem didático, acho que pode nos ajudar, e a gente segue fazendo a luta. Então, Daniela, obrigada. Se você quiser também fazer suas considerações finais. Eu que agradeço, deputada, a oportunidade. É sempre muito bom falar, né? Esclarecer, que eu acho mais importante. E na sua fala me fez lembrar hoje, quando eu estava acompanhando uma matéria, não vou falar da rede, mas a falta da clareza e transparência da informação correta. Hoje estava passando uma matéria sobre a questão justamente da Lei Complementar 156, né, que foi sancionada com relação às regras da Previdência. E aí a matéria, ela tratou muito bem de fazer um comparativo, como vai ficar a idade, como era e como vai ficar. Até chegar na parte que estavam informando o tempo. E aí fizeram um quadro muito sistemático para dizer que todos agora vão aposentar com o mínimo de 25 anos de tempo de contribuição. Porque antes era 30 para a servidora e 35 para o servidor. Então, quem vê, né, uma matéria dessa, né, não sabe que são 25 anos de tempo de contribuição, mas com um tempo mínimo, que começa de 60% da remuneração. Então, é essa falta de clareza e essa falta de transparência e verdade, né, de passar a informação correta para o servidor, é que faz a gente estar sempre à busca de fazer esses processos, de esclarecer, né, e orientando os servidores e pautando mesmo com as informações que, de fato, né, são verdadeiras, né, e não uma deturpação do que seria.
Então, é um prazer, muito obrigada pela oportunidade, foi ótimo estar aqui na presença de todos e todas, e vamos aí continuar na luta, né, com novos grandes acontecimentos, né, o Estado, principalmente na educação, cada dia é uma nova batalha, né, agora a próxima reforma administrativa, temos ainda essa questão do retorno às aulas presenciais e a gente segue permanecendo na luta e fazendo toda a denúncia e todo o trabalho que for necessário para garantir tantos os direitos, mas como também para proteger aqueles que precisam de representantes para estar ao seu lado, como é o caso do seu mandato, deputada. Eu que agradeço a oportunidade, boa noite a todos. Boa noite, Daniela. E eu quero finalizar com o desejo de que as prefeituras municipais compreendam a gravidade que é esse anúncio do governo do estado em relação à reabertura das escolas públicas e privadas para um retorno, né? Nós sabemos que as escolas públicas, eu vou falar pelas públicas porque é onde eu tenho uma militância, atuação, não foram preparadas, não têm infraestrutura para acolher a crianças e adolescentes, nem mesmo seus profissionais da educação no meio de uma pandemia, que ainda não passou. A notícia de hoje é que nós tivemos 3 vezes mais mortes nas últimas 24 horas, comparado com as 24 horas anteriores. Então, é fundamental que as administrações municipais prezem pela vida. Assim como eu acabei de receber a notícia em relação a Belo Horizonte, que em Belo Horizonte a prefeitura está, deixa eu achar aqui a notícia que eu acabei de receber, os alvarás serão recolhidos. É isso que nós esperamos que as prefeituras de Minas Gerais possam avaliar, né? Não é hora do vírus viajar, né? O vírus não tem que viajar, o vírus tem que ser combatido, e a forma do seu combate é o distanciamento social, protocolos que precisam ser seguidos. Então, eu finalizo fazendo esse alerta a todos os municípios, que é uma situação grave, e me perdoem, eu achei uma transferência de responsabilidade a entrevista hoje do governo do estado. Quer dizer, autoriza e fica com o prefeito a responsabilidade. Autoriza e fica com a família a responsabilidade de levar. Isso não é papel do Estado. O Estado não pode se desresponsabilizar. O Estado deveria estar nos protegendo e nos liderando no enfrentamento a essa pandemia, e não transferindo a responsabilidade, seja para a família, seja para a gestão da escola, seja para cada prefeito ou cada prefeita do nosso estado. O Estado deveria ter um comportamento de defesa do Estado, e não dizer que cada um faz o que quer porque ninguém é obrigado, né? Dizer, e como é que as famílias compreenderam o anúncio que foi feito hoje? Porque eu assisti, então vai voltar, mas pode continuar remoto. Está autorizada a voltar, mas cada rede vai decidir. Ao mesmo tempo foi dito dessa uniformização entre as redes, né? Mas aí também fala da autonomia das famílias, não é obrigado. As famílias não eram obrigadas a seguir o PET, aí depois a secretaria orientou as escolas a acionar o conselho tutelar para as famílias que não fizeram as atividades. Então, olha que confusão, que confusão. Se você não é um profissional da educação, se você é um pai, mãe, tia, avó, responsável por alguma criança, que assistiu a entrevista, ou as informações que foram prestadas hoje, o que você concluiu? O que vai acontecer a partir do dia 5? Quer dizer, como a comunidade, como a sociedade pode ser tratada dessa forma, de desinformação? Eu nunca vi uma coletiva que não fosse transparente naquilo que está propondo fazer,
né? Então, achei muito grave. Nós, já imediatamente após a coletiva, já tomamos providências, estamos tomando e continuaremos a nossa atuação na defesa da vida. Não adianta voltar à escola, ter salas, não adianta essa regrinha de alternância. Quem fala de alternância não conhece o que é uma escola pública, né, não conhece a dinâmica de uma escola pública, e eu tenho a informar a quem não é da categoria e que está nos acompanhando, nenhuma mudança, nenhuma questão estrutural foi feita para receber adolescentes em relação nesse momento de pandemia. Nenhum profissional a mais foi contratado. Ao contrário, nós estamos batalhando e até agora seguramos para que o Estado não realizasse as demissões dos contratos temporários. Não houve aumento de pessoal, o que é uma coisa óbvia que deveria ser feita, considerando o Estado que quer retomar atividades. E escola não é supermercado. A regra que vale na onda verde, amarela, azul, qualquer cor do arco-íris para o supermercado, não pode estar na mesma regra uma escola pública. É desconhecer a diferença entre um supermercado e uma escola pública e, portanto, é inaceitável. Então, a gente continua fazendo a batalha para que a gente possa preservar a vida. A escola tem um papel importante a desempenhar nessa pandemia, mas não o da aglomeração. Não há de fazer o vírus circular, não há de movimentar mais a cidade, além dos serviços que já retornaram. Não é esse o papel da escola. A escola tinha muitas coisas importantes que poderia fazer, se orientadas e comandadas pelo governo do Estado, que também não fez isso durante esse período todo. Então, fica aqui o nosso compromisso de luta. Um abraço a todos que nos acompanham. E até a nossa próxima atividade. Como eu falei no início, também nós vamos nos dedicar a debater a reforma administrativa. E é importante a gente compreender a reforma antes que ela seja aprovada. Porque quando a gente compreende os perigos, a gente luta para que esses perigos não cheguem até cada um, até cada uma. Então é fundamental que a gente faça a luta antes, não depois, não entender ela depois de uma possível aprovação, antes, exatamente para que ela não seja aprovada. Então, um abraço, Daniela, mais uma vez, obrigada pelo debate, agradecer a nossa equipe de comunicação aí, né, por mais uma tarefa, mais uma noite de trabalho aqui, comandando a nossa sala, e vamos continuando aí fazendo as nossas lutas. Tchau!